Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo sobre mediunidade. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá, Conversando com Lúcia sobre o Espiritismo, dê o seu like, para que nós possamos continuar colocando vídeos sobre a nossa doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre vibrações, radiações, doações e de médiuns curadores. A energia, condensando-se para criar a forma, assume inúmeras modalidades e aspectos. Ao estacionar, a massa de energia condensada passa então a vibrar na sua característica própria, de forma, de tom, de cor e de luz. Nos corpos simples, essa tonalidade é uniforme, uníssona, mas nos compostos resulta de amálgamas de todas as tonalidades parciais, pertencentes aos diversos elementos individuais que formam um conjunto. Assim como há uma tonalidade musical característica de cada grau vibratório numa determinada escala, há também uma tonalidade fisiológica pertencente a todos os corpos e seres orgânicos e inorgânicos. No corpo físico do homem ou do animal, cada célula, órgãos, aparelho ou sistema possui uma tonalidade própria, e o conjunto de todas elas, amalgamadas, fundidas numa só, forma e tonalidade individual orgânica. André Luiz nos fala muito sobre o aparelho psicoscópio, que facilita os exames e estudos da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base da eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. Identifica os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são elementos que podemos dizer claramente perceptíveis através de uma ligeira inspeção. André Luiz também vai usando o aparelho onde ele pôde observar que todas as coisas, isto como teto, parede e objetos do cotidiano, eram formadas de correntes de força, a emitirem uma baixa claridade, e que os encarnados em oração ao redor da mesa de trabalho, estreitamente associados entre si, distinguiam-se pelos círculos radiantes que lhes nimbavam assim suas cabeças. Coisa linda, né? Que a gente não faz ideia de o que podemos emitir através dos nossos pensamentos e sentimentos. Na criação de Deus, tudo é som, luz, cor e movimento. E tudo resulta das inúmeras transformações que a todo instante ocorrem aos setores do nosso espírito, da energia e da matéria. A tonalidade individual corresponde a determinada tensão vibratória, funcional, que se modifica com excessos, vícios e desenfreios passionais. E essas alterações, elas podem ser bruscas ou até lentas, de efeitos imediatos ou remotos, produzindo moléstias agudas ou crônicas.
Esse desequilíbrio vibratório interno desajusta também o indivíduo em relação ao ambiente exterior, causando-lhe perturbações mais ou menos sérias, que às vezes se tornam mesmo até incompreensíveis. Diz Harmon que o ser humano, como um organismo celular dinâmico, é uma unidade vibratória que absorve e emite radiações diferentes. As físicas, que são calor, magnetismo, luz, e as psíquicas, ondas vitais, essenciais, pensamentos, ideias, desejos e etc. Tudo isso age e reage sobre os outros seres, influenciando-os com a sua vontade, sentimentos, pensamentos e atos, sofrendo, por sua vez, a influência dos afins. Tudo isso se reflete na radiação tonal ou na aura individual, criando uma atmosfera boa ou má, atrativa ou até repulsiva. As afinidades vibratórias é que regulam esse intercâmbio de dar e receber no plano invisível, forças e fluidos. Pode-se dizer que a vibração, como conceito, é ato ou efeito de vibrar, oscilar, balançar. É a forma ondulatória, como se apresenta uma radiação, que é ato ou efeito de radiar. Isto é propagação de energia sob a forma de ondas. E radiar é lançar de si, é emitir. Em síntese, todo ser humano irradia de si um fluido vital ou ectoplasmático, dando origem às radiações de origens eletromagnéticas, que se apresentam sob a forma vibratória. Por isso, deve-se tomar muito cuidado, porquanto, muitas vezes, um termo é empregado no lugar do outro, dada a semelhança conceitual. Edgar Harmon também classifica as radiações em mentais e fluídicas. As mentais decorrem de um processo intelectual mediante o qual o indivíduo projeta a determinado alvo pensamentos de força, coragem e confiança. As fluídicas decorrem de projeções amoráveis ou sentimentos de amor e têm a sua origem no coração. Diz Harmon, nos casos de radiações mentais, a eficiência depende do poder, da vontade do emissor, da sua capacidade de projetar ondas telepáticas mais ou menos poderosas. Mas, nos casos de radiações fluídicas, a força está no sentimento, na capacidade do emissor em sentir a necessidade do próximo, no desejo ardente de beneficiá-lo ou até na capacidade de produzir em si mesmo e, em seguida, projetar ao alvo ondas de luz, de vida e de amor. Maravilhoso, né? A doutrina espírita, todavia, nos mostra que todas as radiações decorrem da ação do espírito. Quer dizer, são mentais. Todos os espíritos, encarnados e desencarnados, possuem a faculdade de emitir e projetar radiações a qualquer distância. Quando a mente está voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes, quando a disciplina se faz constante através da renúncia amorosa, da bondade, do esforço
próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, a criatura adquire elevado teor de radiação mental. André Luiz explica também que o homem encarnado é um gerador de força eletromagnética e que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios e nas radiações ultravioletas. Existem almas regularmente evoluídas em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com o esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, assim, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando assim correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Complementa também André Luiz que esses raios podem ser chamados de raios ectoplásmicos e são peculiares a todos os seres vivos. É na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam, assim, essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam, assim, todas essas vibrações consigo mesmo, emitindo-as em frequências que variam em cada uma de conformidade com as tarefas que o plano de vida lhes assinala. O estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com seu prodigioso campo de radiações. Isso nós podemos encontrar naquele livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 2. O mesmo autor, quer dizer, André Luiz, escreve: cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afins. Ainda nos domínios da mediunidade, no capítulo 17, referindo-se ao serviço de passes, André Luiz fala sobre a doação de tais recursos magnéticos pelos médiuns curadores, aplicados a uma reduzida distância, os quais penetram o halo vital ou aura dos doentes, provocando então modificações. Diz que essas doações comunicam aos doentes vigor e refazimento. Logo, nós temos que pensar que podemos ajudar aqueles que estão doentes, aqueles que sofrem, né? O pensamento influi de uma maneira decisiva na doação dos princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. O passe é uma transfusão de energia, mas nem todos os doentes alcançam a mais leve melhora. E isso se dá pela falta de confiança. É indispensável a fé para que a criatura registre o socorro de que necessita. André Luiz também ainda fala que o terreno das vantagens espirituais é imprescindível, que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Fala que essa tensão decorre da fé, que na assistência magnética os recursos espirituais se contraem, se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma.
A mente reanimada reergue a vidas microscópicas que a servem no templo do seu corpo, edificando assim valiosas reconstruções. Complementa também que nos passos à distância, companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização e a prece silenciosa. Será assim, então, o melhor veículo da força curadora. Vamos falar um pouquinho de curas. Numa das suas recomendações aos seus apóstolos, Jesus disse: curai os enfermos que houver nas cidades visitadas, dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Está lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. O Cristo deixou bem claro e evidenciado que a finalidade da sua missão na terra era operar nos homens a cura espiritual, a cura de efeito permanente, curando alguns poucos enfermos do corpo. O seu objetivo era de atrair a atenção das massas para que a semente generosa da Boa Nova germinasse assim nos corações de uma quantidade maior dos homens. Jesus suspirava pelas curas de consequências espirituais, como foram aquelas operadas em Maria de Magdala, Maria de Betânia e em Zaqueu. Hoje compreende-se que acima da regeneração do veículo físico estão a educação de pensamentos e a reforma íntima, para assim se conquistar o equilíbrio espiritual e, consequentemente, o reequilíbrio orgânico. O Evangelho mostra diferentes maneiras pelas quais Jesus atuava. No caso de um cego de nascença, ele teve de pegar aos poucos barro para misturar com saliva e aplicar no olho do pobre homem, fazendo com que ele recuperasse a visão. No caso do surdo-mudo, ele pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva, para que a cura se operasse. Em muitas outras ocasiões, Jesus teve de fazer a imposição das mãos, a fim de que a cura acontecesse. No caso da mulher que há 12 anos sofria de um penoso fluxo de sangue, bastou que ela tocasse nas vestes de Jesus, animada de profunda fé, para que ela ficasse curada. Entretanto, houve um caso mais patente de cura à distância, acontecido com o centurião de Cafarnaum. Nesse caso particular, quando o mestre se dirigia à casa do centurião para atender-lhe o pedido de curar o seu servo, o centurião foi ao seu encontro e disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado. Dize, porém, uma só palavra, e o meu servo ficará curado. Porque tenho soldados sob o meu poder, e digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem mesmo ao seu servo. Faze isto, e ele o faz. Essa demonstração de viva fé fez com que o mestre sentenciasse: nem ainda em Israel eu tenho achado tamanha fé. Há criaturas doentes que lastimam o estado em que vivem, muitas vezes retidas no leito, chorando de aflição, não porque desejam envidar esforços acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem sem condições de prolongar a prática de desatinos ou até de maldade. Muitos casos existem que somente um longo período de sofrimento fará o doente refletir no amor que os outros lhe dedicam, traduzindo-se assim no quem são, que não faz por amor, faz pela dor. O mestre recomendou a cura dos enfermos, mas sempre ensinando a importância da mudança das atitudes. Vai e não peques mais. Ou tua fé te salvou,
Ou não temas, crê somente. Ou ainda, a fé remove montanhas. Em síntese, ele aconselhava ao homem novos rumos em sua vida. Isso quer dizer, a sua mudança interior. Porque se nós não trabalhamos a nossa reforma, a nossa melhora, não vamos conseguir nada. As palavras do Mestre, é chegado a vós o reino de Deus, implicam dizer que a cura das enfermidades poderá acontecer. Entretanto, torna-se necessário que o beneficiado compreenda a extensão da graça recebida e se predisponha a abrir seu coração para que nele se implantem os ensinamentos contidos no Evangelho. Nessas condições, o advento do reino de Deus significa a prática de atos que conduzem à reforma íntima e à compreensão de que existe de fato uma vida espiritual além dos aspectos meramente materiais em que o homem sempre se ateve. Por isso sempre dizia, vai e não peques mais. Que possamos assim refletir nesses grandes ensinamentos que Jesus nos deixou no Evangelho, para que a cada dia possamos nos melhorar mais e mais. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, dê o seu joinha, para que possamos continuar fazendo os vídeos. Beijo em seus corações e até o próximo vídeo.